Foi em março de 2015, numa calorada do nosso curso. Ele batalhava no campus, batalhava vaga no mesmo período que eu, e eu encontrava ele muito em festas, assim, a gente conversava e tal, mas ele não fazia muito meu tipo, assim. Nessas duas festas que eu encontrei ele, assim, nas primeiras, ele tentou me beijar, mas não rolou, eu acabei não querendo, assim. Eu achava que ele tinha um rei na barriga, sabe? Por querer demonstrar que era morador de república e tinha todo esse pensamento, e eu achava isso muito babaca e acabava não rolando, assim. E aí teve uma festa que foi na casa dele. Eu tava muito bêbada, eu bebi bastante, mas eu não queria ficar com ninguém. E a hora que eu saí da minha casa, eu já saí falando que eu não queria ficar com ninguém e passei a festa toda de boa, tranquila. No fim da festa, a gente começou a conversar e ele parecia uma pessoa legal, assim, muito diferente da impressão que eu tinha tido dele das outras vezes. Ele conversava assuntos interessantes e a gente se aproximou, assim, e parecia que a gente tinha muita coisa em comum. E isso já faz uns 2 anos e 9 meses. Recentemente, assim, uns tempos, ele até me disse que na conquista vale tudo, né? E foi bem isso que aconteceu, assim. Ele acabou falando tudo que eu queria escutar, acabou sendo uma pessoa bem fria no sentido de manipular, assim, a situação para que parecesse que ele era um cara massa, assim. Tanto que eu convidei ele para ir na minha casa. Eu não lembro a intenção, eu não lembro minha intenção, eu estava bêbada. E a gente começou a conversar, mas eu não lembro muito bem dos detalhes, assim. Eu lembro da gente deitar, eu lembro de pedir para ele parar e ele não parar. E eu estava com muito sono e eu não estava conseguindo interagir muito bem. Eu lembro de eu virar de costas porque eu queria dormir e dele tentar fazer sexo anal, de eu falar não. E dele insistir e de doer muito. Mas depois eu apaguei, eu estava com sono. E, enfim, quando eu acordei no dia seguinte, a hora que eu vi aquele cara do meu lado, eu senti uma ressaca moral imensa, assim. Eu não sabia, eu não lembrava o que tinha acontecido. E depois que ele foi embora da minha casa, eu fui no banheiro e eu senti muita dor. Eu senti muita dor, eu tremia de dor. E as memórias foram vindo da noite passada, assim, aos poucos. E eu lembrei que ele forçou a fazer sexo anal comigo e que doeu demais, assim. Eu demorei um tempo para entender o que tinha acontecido, assim. Porque ao mesmo tempo que eu me sentia violada, eu não lembrava direito da situação. E conversando com as minhas amigas, eu cheguei à conclusão que o que tinha acontecido ali era errado. Tanto que eu fui conversar com ele depois, para falar justamente isso, falar que o que ele tinha feito era errado, que ele tinha se aproveitado do momento de fragilidade meu, que ele tinha, de fragilidade não, de vulnerabilidade, que ele tinha se aproveitado disso e que não tinha sido legal, assim. Mas essa conversa não aconteceu, porque a hora que eu fui conversar com ele foi muito bacana, começou a fazer vários elogios e falar que eu fui maravilhosa. E eu olhava e nem parecia que aquela pessoa que estava conversando comigo daquela forma era a mesma pessoa que eu tinha na minha lembrança, assim, daquela noite. E eu comecei a me questionar se eu tinha ficado louca, sabe? Porque parecia que estava tudo bem, assim, a forma com que ele falou comigo, ele até tentou se aproximar comigo, assim, de mim outras vezes. Me chamou para ir em festas, me chamou para sair, mas eu tinha nojo dele, eu nunca quis. Tanto que quando eu encontrava ele na universidade, eu ignorava, eu olhava para ele com cara feia, eu tinha repulsa por ele. E foi assim mesmo depois de descobrir que eu estava grávida dele. E eu quis morrer. Para mim foi a pior coisa que poderia ter acontecido comigo, assim. Eu chorei muito, eu chorei por 9 meses, assim. E eu fui procurar a UPA, falar com o médico, pedir um aconselhamento, porque eu queria abortar. E eu fui muito xingada na UPA, assim como eu fui muito xingada na Delegacia da Mulher em BH também. E eu me senti abusada também
nessas 2 vezes, com esse atendimento que eu tive, eu me senti mais uma vez abusada, mais uma vez violada, assim, da minha vontade mesmo. E até no Sofia o procedimento foi negado para mim, porque eu não tinha... A minha menstruação ela é desregulada e não estava batendo as contas e... Enfim, foram 9 meses olhando para minha barriga, sentindo medo do que ia acontecer. Que eu ia ter que largar a faculdade, eu não ia ter para onde ir. E eu tinha muito, muito medo de não amar a minha filha. Daquela criança me lembrar essa experiência que foi tão horrível para mim, assim, sabe? Eu tinha medo de me transformar numa pessoa sem nome, de ser só a mãe de alguém, sabe? E eu tinha sonhos, eu tinha uma pretensão de carreira. Tudo que eu sonhei na minha vida até aqui, assim, de infância, tudo que eu quis para minha vida até aqui, acabou nesse momento, assim, por algo que eu não tive escolha, que eu não fui respeitada, eu acho que talvez essa seja a palavra. Hoje a minha filha está para fazer 2 anos de idade e foram 2 anos muito difíceis, assim, foram dias difíceis. Eu tive que lidar com depressão, com todas as dificuldades de ser uma mãe solteira, com medo do que poderia acontecer com a minha própria filha, sabe? Eu comecei a ter medo de homens, assim, e homens desconhecidos na rua, homens da minha família, meus amigos, pessoas que se aproximavam de mim. Eu nunca mais tive um relacionamento desde então. E agora eu vivo nesse processo, assim, que a recuperação é muito lenta. Você ser mulher hoje em dia é você sofrer abusos e violências diárias, assim, é você sofrer essa violência psicológica. Eu contei o que aconteceu só para uma pessoa da minha família, que era uma pessoa que eu tinha mais contato, confiança e tal. E ela falou, quando uma mulher bebe, uma mulher tem que assumir o risco do que pode acontecer por ela, assim. E escutar isso para mim foi horrível, porque além de eu já estar me sentindo completamente sozinha, é como se eu tivesse culpa por ter bebido, por ter sido estuprada. E hoje, olhando a situação, eu vejo que muita gente pensa assim, que culpabiliza a vítima e não o estuprador, sabe? A culpa não é de quem quer estuprar, não é de quem faz o ato, mas e sim a culpa é minha, que saí para me divertir, bebi como todo ser humano, como toda pessoa faz. E eu senti muita culpa, assim, e fiquei pensando, eu me senti culpada por não ter me cuidado. Eu me senti culpada por ter perdido a vida que eu sonhei para mim, assim, e por ter ido para outros caminhos, assim. Eu tinha repulsa de imaginar uma rotina com o pai dela, que a gente, enfim, nunca teve uma relação de fato, assim. Então, lidar com essa proximidade dele também era uma coisa que eu não queria. Eu não tinha para onde ir, sabe? E eu acho que, além de tudo, tem essa violência da rua, que a gente sai de casa e a gente é realmente intimada. Às vezes as pessoas falam, eu vou mexer com... É só um assovio, é um elogio, você não sabe aceitar um elogio, mas a gente nunca sabe quando é um elogio ou quando essa pessoa vai te seguir até a sua casa, vai te estuprar e vai te matar. Ou em quem você pode confiar de fato, assim. A minha relação com homens nunca mais foi a mesma. Minha relação com a vida nunca mais foi a mesma, assim. Uma vez, uma amiga me contou que foi estuprada, mas eu não acreditei. Mesmo ela me contando, com todos os detalhes, mesmo ela chorando, eu não conseguia acreditar. É difícil, né? Acreditar que coisas tão horríveis assim acontecem. Até que teve um dia que aconteceu comigo. Eu tinha 14, quase 15 anos, quando uma das minhas melhores amigas me apresentou um cara. O cara era muito boa pinta, e vindo de uma pessoa como ela,
militante, toda engajada nas lutas, eu não imaginava que seria diferente. Então a gente começou a trocar ideia, nós começamos a ficar. Ele até conheceu meu pai adorava ele. Até que um dia nós saímos. Nós fomos para um bar, nós bebemos, nós nos divertimos. E ele continuava sendo o cara bacana. Até que em determinado momento nós fomos para o carro dele, que estava do lado do bar. E começamos a nos beijar, só que a gente começou a ficar sem graça. É um local público, né? A gente ficou com receio de alguém ver a gente. Então nós fomos para um bairro mais afastado e começamos a nos beijar dentro do carro. Até aí tudo bem. Só que ele começou a ser mais invasivo. Ele começou a me tocar, mesmo quando eu falava para ele parar. Mesmo quando eu falava que eu não queria, ele continuava insistindo. Mesmo quando eu falava que eu não estava preparada, ele continuava. Então, eu não tinha mais reação. Eu não tinha mais palavra. Eu queria falar que tudo aquilo estava me incomodando, mas eu não conseguia. Parece que naquele momento, sabe, eu não tinha mais livre-arbítrio. E na minha cabeça, eu pensava várias coisas, como, por que ele não para? Será que ele não sabe que é não? Será que a culpa foi minha? Eu só queria ir embora dali. Assim, não houve penetração, mas eu fui estuprada. Eu fui estuprada a partir do momento que eu falei que eu não queria e que ele não parou. Eu fui estuprada a partir do momento que ele trocou o meu não por um sim. E depois disso, eu fiquei meses me sentindo um lixo. Eu tinha nojo de mim, eu tinha nojo do meu corpo. Eu fiquei meses sem conseguir olhar no espelho, sabe? Sentindo vergonha, sentindo culpa. Foi então que eu lembrei da minha amiga, que quando ela me falou, chorando, que ela foi estuprada, eu não conseguia acreditar. Então eu comecei a pensar como que várias meninas e mulheres são estupradas diariamente. E muitas vezes não tem com quem contar, sabe? O mundo é cruel, mas nós também somos cruéis com nós mesmos. Hoje, eu ainda sinto a sensação daquela época. Eu ainda tenho vergonha. Às vezes, eu ainda me sinto culpada, sabe? Eu ainda sinto medo. O meu namorado, ele tem me ajudado muito a curar essa feridinha que tá aqui no meu coração. Hoje eu tento ter esperança, sabe? Eu tento ver que existem pessoas boas no mundo e que se as coisas estão melhorando para mim, eu espero que elas melhorem para todas nós, sabe? Hoje eu só queria falar para minha amiga, sabe? Só queria dizer para ela que só queria pedir perdão. Só queria dizer que hoje eu compreendo ela. Que eu estou aqui, sabe? E que eu tô junto com ela e que eu tô junto com todas. A única pessoa que sabe quem me estuprou é o meu namorado. Eu ainda tenho muito medo de falar sobre isso, sabe? De falar quem foi. E também porque eu não quero falar e todo esse sentimento, essa memória que eu custei superar, voltar a vir à tona. Eu demorei muito tempo para sentir prazer. Muito tempo para sentir prazer com o meu namorado. E eu só fui sentir prazer a partir do momento que eu parei de bloquear toda essa memória do trauma e contei tudo para ele, o que eu estava sentindo, tudo o que aconteceu. Mas hoje, de verdade, o que mais me dói é que eu ainda não consigo falar
com a minha amiga que eu também fui estuprada. Eu ainda não consegui falar que eu também tô junto com ela. Eu acho que hoje é o que mais dói. Eu passei pela experiência aos 6, aos 16, aos 22 e aos 27 anos. Mas eu escolhi a que mais me marcou para contar, que foi aos 16 anos. A galera da escola resolveu se encontrar, sabe? Reunir a galera à tarde. Os meus pais não iam estar em casa quando eu voltasse, mas mesmo assim eu queria chegar cedo em casa. Porque eu sempre tive medo de andar sozinha na rua à noite. As pessoas achavam que era besteira. Afinal de contas, estávamos todos entre amigos. Não haveria riscos. Mas estava todo mundo bebendo. E eu peguei um copo, me ofereceram outra coisa. Eu perguntei se era forte e a resposta foi simples. Nada além do que você está acostumada. Éramos todos amigos e eu confiei, né? Só que a bebida era ruim, tinha um gosto amargo, havia algo nela que não havia nas outras. Não demorou muito para eu começar a ver tudo rodar e eles começaram a rir, passar a mão pelo meu corpo. Afinal, de cu de bêbado não tem dono, né? Eu liguei para um amigo próximo me levar embora, eu confiei nele. Ele me levou para casa. Ele adentrou um parque me guiando, eu questionei. Ele disse que tinha uma queda d'água, que a água era gelada e que ia me fazer bem. Estava muito quente, eu não tinha controle sobre o meu corpo, tudo girava. Mas eu conseguia ver e ouvir tudo. E quando ele me deitou sobre a folhagem, eu tentei dizer que eu não queria, que eu era virgem, que eu estava com muito medo. Mas as palavras se embaralhavam e tropeçavam entre si. Eu tentei gritar, ele tirou as nossas roupas, ele penetrou em mim, eu chorei, ele gozou. Eu implorei pela morte, mas a morte não veio. Eu não sei quanto tempo nós ficamos ali. Eu lembro do cheiro do meu sangue na terra molhada, eu lembro do barulho da água caindo. Eu apaguei, acordei com muitas pessoas rindo de mim, apaguei de novo e acordei sozinha no box do banheiro, muito suja, com água caindo e lavando o sangue e a terra que havia no meu corpo. No celular, uma mensagem dele dizendo que havia gostado e o quanto eu tinha implorado e pedido por tudo aquilo. Depois do ocorrido, eu tive problemas com ansiedade, eu não queria mais sair sozinha, perdi minha autoestima. Eu não denunciei porque durante muitos anos eu achei que a culpa foi exclusivamente minha. E hoje, eu me sinto insegura às vezes, mas eu consigo lidar melhor com a situação. Eu acho que eu me culpabilizei muito, né? E isso tornou tudo mais difícil. Quando você tem apoio, fica mais fácil. Eu tinha 9 anos. E eu nasci em um lugar sem muitas oportunidades. Eu acreditava que as minhas oportunidades, elas iam surgir por um certo modelo de mulher. Que eu não me reconhecia assim ainda. Para mim ainda era algo muito interior, algo que vinha de dentro, da ideia do ser. E não algo externo. Mas eu estava enganada, porque a sociedade já me separava em um lugar sexual que me sujeitavam. Bem, eu
Eu menstruei com 8 anos, o que me colocava como um alvo fácil a ser atingido pelo acaso da vida. E nesse lugar que eu cresci, ele era super sexualizado. E eu não queria ser algo tão atingível assim. Eu não acreditava que eu fosse ser algo tão atingível assim. Eu acho que não, eu não sei. Talvez eu só não quisesse ser esse ser atingível. Tinha um homem em casa, tinha uma reforma, tinha sempre alguém entrando, fazendo alguma coisa, algum serviço. E esse dia eu estava sozinha. Eu queria ver o que ele estava fazendo. Então eu desci e fui ver. Eu lembro que ele tocou o meu seio. E eu me senti violada. O que eu achava disso, eu não sei, eu não sei muito bem. Depois disso, ele queria saber o quão moça eu já era uma moça, né? Eu já tinha menstruado. E eu tinha 9 anos. Ele provavelmente, uns 40. Ele me levou para os fundos da casa, perto do galinheiro, onde ele estava trabalhando. E ele pediu que eu chupasse o pênis dele. E eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem reação. Eu ouvi os meus pais transando e era de acordo isso, né? Tava tudo bem, tava tudo certo, mas não tava. Não era ok isso. E depois disso, ele tirou a minha roupa. Eu me lembro desse dia, eu usava essa calcinha verde. E ele me penetrou várias vezes, até que ele gozou. E isso aconteceu nos outros dias, todas as vezes que os meus pais não estavam em casa. Depois de alguns dias, eu não menstruava, a minha menstruação não veio. E eu sentia muito ódio do meu corpo, e eu socava minha barriga. Isso durou mais alguns dias. E eu senti uma dor aqui embaixo, sabe? E depois disso eu perdi muito sangue. E uma dor intensa, muito intensa. Pode ter sido a menstruação ou eu posso ter engravidado com aquela idade. Depois de mais de 5 anos, eu fui na ginecologista, mas depois de todo esse tempo, não tinha como saber. Eu nunca mais vi aquele homem e eu não me lembro do rosto dele. Eu escondi a minha menstruação por mais 4 anos e toda essa situação até os 24 eu contei só para mais 2 amigas e eu não sei como eu me sinto sobre tudo isso. Eu não contei nem pro meu pai, pra minha mãe, primeiro por culpa, né? Esse monstro que assombra a gente e também porque eu não acredito em muita coisa e eu não me vejo como uma mulher. E tem vergonha também, tem a vergonha. Eu me pergunto, né, se eu, que era só uma criança, acabei engravidando.
Eu me lembro muito pouco de tudo que aconteceu, de tudo que eu passei. Na verdade, é a coisa que eu acordo todos os dias tentando não lembrar. É a lembrança que mais me traz medo, insegurança, arrepio, agonia e que mais tira a minha sanidade mental. Eu sempre fui uma criança muito brincalhona, sabe? Dessas assim, de ir pra rua e ser moleque mesmo. E brincar com qualquer resto de brinquedo deixado. E aos 7 anos isso mudou. Acho que eu me sentia tudo, menos criança. Acho que eu me sentia menos que criança. E eu nunca entendi. Até hoje eu não entendo. Aos 7 anos eu fui estuprada pelo amigo dos meus pais, que frequentava a minha casa. Vizinho. Foi a primeira vez. Ele era o cara, gente boa, o exemplo de família, o vizinho que todo mundo se dava bem, que cumprimentava todo mundo. Ele estuprava a filha do vizinho. Eu lembro que nesse dia eu voltei pra casa. E a única coisa que eu queria era o colo da minha mãe. Eu não consegui comer, eu não consegui dormir. Eu só tomei banho e deitei. E não contei pra ninguém. Nem nesse dia, nem nos próximos 17, 18, 19 anos. Eu lembro que ele falou assim pra mim. Shhh. Não conta pra ninguém, tá? Eu parei de sair pra rua, eu parei de ir nos lugares, porque isso significava pra mim que eu ia ser estuprada. E era pelo vizinho, era pelo filho do vizinho, era pelo sobrinho do vizinho, que penetrava em mim enquanto via umas revistas pornográficas. E eu sabia que era errado. Eu sabia porque ele tampava minha boca. E caso eu gritasse ou chamasse por alguém. Uma vez, esse sobrinho, a mãe desse sobrinho passou pelo quarto. Ela parou na porta em frente. Ela olhou, viu e saiu como se nada tivesse acontecendo. E mais uma vez, os homens de família, os caras respeitáveis, os bons exemplos que iam à missa aos domingos, eles me estupravam. Eu mal conseguia dormir. Na verdade, eu mal durmo, sabe? Eu tenho uma dor no estômago muito forte, quase todos os dias. Eu tenho mais surtos na minha cabeça do que música na minha playlist. E são muitas músicas. Eu mal conseguia olhar pra minha vagina, sabe? Não conseguia olhar pro meu corpo, assim. Se tivesse alguma coisa na escola que falasse sobre ficar ou sobre sexualidade, eu tentava não ir pra escola, se eu soubesse. Eu nunca procurei um psicólogo, nunca procurei ajuda pra falar sobre isso. Se eu passo na rua, se eu tô andando na rua e eu sinto o cheiro do agressor, eu me assusto, porque eu lembro do cheiro. E aí eu me assusto, e se eu lembro, esse cheiro me mata por dentro, sabe? Eu sinto que eu sou violentada com mais frequência do que vocês imaginam.
Eu sou violentada se eu passo na rua e o cara para na faixa de pedestre, que é um direito meu, só porque eu sou bonitinha. Ou se eu tô numa balada, numa festa, e o cara passa a mão em mim sem a minha permissão, sem o meu consentimento. Ou se eu tô no transporte público, no ônibus, e o cara acha que pode me encoxar, sabe? Eu fico muito triste quando as pessoas, os homens falam que eu não posso fazer isso porque eu sou muito frágil ou muito fraca, ou porque eu sou muito pequena, ou mulher não pode beber, eu não posso beber, eu não posso sair para um bar, eu não posso andar na rua da forma como eu quiser. A gente, como mulher, a gente tem que, apesar do medo, apesar da raiva e tudo que a gente passa e que a gente aprende na vida, a gente tem que se unir, assim, e não pode se silenciar, sabe? Essa coisa da empatia é muito importante. A gente tem que realmente olhar umas para as outras, entender quais são as dificuldades e quais são os pontos que a gente tem que se tornar mais fortes juntas, assim. Que eu acho que só essa união pode curar um pouco desse pensamento tão antigo, né? Que coloca a mulher abaixo de nada, assim. Você nunca vai ser uma boa mãe, você nunca vai ser uma boa mulher, você nunca vai ser bonita o suficiente e você nunca vai ser uma boa profissional. E se você for entrar no trabalho, você tem que ser muito boa, sempre muito boa. E essa obrigação da gente ser sempre muito boa cansa. Por isso que eu acho que a gente tem que se unir. Nós precisamos falar de gênero desde muito cedo, desde criança. Precisamos ensinar para os homens o limite do corpo de uma mulher. E para elas, nós precisamos ensinar a se proteger. E que se esse tipo de violação ocorrer, a culpa não é dela. Ser mulher é um desafio. E eu acho que juntas nós somos mais fortes para enfrentar esse tipo de coisa. Mas hoje eu busco estar rodeada de pessoas que me trazem paz, tranquilidade, para ter um ponto de conforto. Eu sinto que a gente nada contra a corrente. Sinto que a gente deveria se unir, nós mulheres. Mas a gente não se une, sabe? Eu fico triste com isso. Porque o homem, ele não vai se unir, ele não vai, né, lutar com a gente. O agressor, ele não vai. E eu percebi que ser mulher é a coisa mais difícil que eu já vivi na minha vida. Eu acordo e aí eu olho pro espelho todo dia. E eu falo assim pra mim. Cara, tu é muito foda.
Música